aí, Doc, aqui é o Will. E hoje nós vamos ter aula de alimentação complementar. Então, bora. Doc, dá uma pausada nesse vídeo, tenta resolver essa questão, que ao final da aula a gente volta a comentar sobre ela. Então, vamos começar falando a definição da alimentação complementar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a alimentação complementar é um processo. Então, ela não é só uma alimentação, ela é um processo que se inicia quando o leite materno não é o suficiente para suprir as necessidades da criança. Ou seja, depois do nascimento, por um tempo, o leite materno ele é essencial e suficiente para nutrir completamente a criança. No entanto, depois de um período, ele não é mais suficiente, sendo necessário outros alimentos e líquidos além do leite materno e infantil. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que depois de um período, além do leite materno, tem que ter outras comidas. Ou seja, o leite materno continua sendo uma participação da nutrição da criança, mas ele não é o suficiente, precisa de mais do que ele. De acordo com o Ministério da Saúde, a alimentação complementar possui efeitos a longo e curto prazo no crescimento, composição corporal, desenvolvimento, preferências alimentares futuras e microbiota intestinal. Ou seja, de acordo com o Ministério da Saúde, esse período ele é essencial para a criança pelo resto da vida dela. Esse período vai ter efeitos a longo prazo no crescimento, gosto, desenvolvimento, microbiota. Então, essa alimentação complementar é uma fase crítica na período da criança que a gente tem um alto poder de influenciar para o resto da vida dela a ter uma boa nutrição. Por isso que estudar esse tema, focar tanto em uma consulta, é essencial para promover a saúde da criança. Além disso, uma alimentação saudável diminui o risco de infecção, alergia, diabetes, doença celíaca e doenças não transmissíveis, como obesidade, dislipidemia. Então, a gente realmente vê a importância da alimentação complementar e desse estudo. Introdução da alimentação complementar. A partir de qual idade o lactente pode iniciar alimentação complementar? Ele pode iniciar a partir dos 4 meses. Por quê? Porque antes desse período tem diversos fatores que fazem com que não seja ideal alimentar ele com algo que não seja leite. Por quê? Porque ele tem uma alta permeabilidade do tubo digestivo. O que parece ser bom, mas na realidade não é, é porque proteínas que não foram totalmente digeridas ainda podem ir para a corrente sanguínea e gerar reação de hipersensibilidade, porque elas são proteínas estranhas ao nosso corpo. Elas vão ser reconhecidas como agentes estranhos. Então vai acabar ativando o sistema imune, o que definitivamente não é algo bom para a criança. Além disso, tem uma imaturidade para a digestão de alimentos, não tem ainda uma maturação completa dos processos enzimáticos para a digestão completa e adequada de um alimento. Também tem uma imaturidade renal, não houve desenvolvimento para que tenha uma eliminação adequada das concentrações dos solutos que estão presentes nos alimentos. Ou seja, alimentar antes a criança, antes do período dos 4 meses de idade, vai ocasionar distúrbios hidroeletrolíticos para ela. Tem reflexos neurológicos contrário à alimentação, como o reflexo de extrusão. O reflexo de extrusão é o reflexo em que a criança ela projeta a língua para frente na hora que vai se alimentar, que serve para poder mamar. Essa projeção da língua facilita o processo de mamada, mas vai dificultar para que a criança ingira qualquer coisa que não seja leite líquido nas mamas. E por final, tem uma incoordenação motora e postural ainda, o que faz com que ela não seja capaz de deglutir de forma satisfatória, ela pode se afogar e broncoaspirar. Então, por isso que não se inicia antes dos 4 meses de jeito nenhum a alimentação complementar. Mas então, por que a gente inicia a alimentação complementar só aos 6 meses de idade, não aos 4? Por seguintes fatores. Primeiro, que o leite materno ele é mais do que suficiente até o sexto mês de vida para nutrir a criança. Então, não é necessário nada além do leite materno, porque vai ser em vão e vai ter muita exposição a diversos fatores em vão para a criança. Infecções gastrointestinais, doença diarreica. Justamente por isso, a, a criança estando exposta a diversos patógenos, diversas bactérias que estão presentes na alimentação, que normalmente um humano conseguiria lidar sem infecção nenhuma, a criança ainda não tem uma maturação completa do sistema imunológico para conseguir combater esses patógenos, podendo ocasionar diversos distúrbios gastrointestinais e doenças diarreicas. Além disso, tem estudos que demonstram em que há um aumento de distúrbios metabólicos quando a criança inicia a alimentação antes dos 6 meses de idade. Então, esses indivíduos eles ficam mais têm uma predisposição maior para desenvolver desnutrição ou obesidade nesses casos.
Além disso, tem estudos também que demonstram que iniciar antes dos 6 meses aumenta os índices de alergias alimentares e respiratórias, além de diminuir a lactação, já que, entre aspas, tem um competidor para alimentar a criança. Mas por que a gente inicia só aos 6 meses a alimentação complementar? Por que não pode iniciar depois? Primeiro que antes, o leite materno que era totalmente suficiente, deixa de ser. A gente precisa de complementação nutricional. Os aportes de ferro e zinco não são suficientes no leite. A ingestão de carboidrato, de necessidade energética e proteica também é necessário ter mais do que o leite pode oferecer. Então, a partir dos 6 meses de vida, o leite ele não é suficiente. Além disso, como a gente viu no slide anterior, se iniciado antes dos 6 meses, aumenta a chance de desenvolvimento de doenças crônicas. Se iniciado após os 6 meses, com 6 meses de idade, no caso, tem uma diminuição das taxas dessas doenças. E aos 6 meses de vida já tem um desenvolvimento adequado, perfeito para a criança poder se alimentar. Ela já tem os reflexos necessários para poder deglutir, ela já perdeu o reflexo de extrusão, já tem uma maturidade do sistema gastrointestinal, do sistema renal, então ela está pronta para poder se alimentar. E qual a importância a gente foca tanto na alimentação complementar? Por diversos fatores. Por exemplo, programação metabólica. Através da epigenética, o que a criança ingerir nos primeiros anos de vida vai influenciar na vida adulta inteira dela. Além disso, vai formar hábitos alimentares e paladar acostumado com esses alimentos. Uma alimentação saudável nesse período permite uma alimentação mais saudável no futuro. A alimentação, ela permite uma maior autonomia da criança, que pode começar a fazer isso por conta própria. Então, isso dá maior autonomia e estimula o desenvolvimento da criança. E, por fim, isso fortalece a interação familiar. Tendo refeições com toda a família na mesa, aproxima muito mais a criança de todo o resto da família. E sobre a programação metabólica, é importante a gente entender que as doenças multifatoriais, elas têm dois braços extremamente importantes para que elas possam ser expostas, possam ser adquiridas, desenvolvidas. Tem o fator genético e o fator epigenético. O fator epigenético é o fator ambiental. É a influência que o ambiente faz na expressão de determinados genes. E uma exposição adequada ou não, dependendo do perfil metabólico do indivíduo, pode fazer com que ele seja mais predisposto a desenvolver ou não uma determinada doença. Um perfil mais saudável, com atividade física, alimentação boa, é um fator protetor para impedir a desenvolvimento de doenças multifatoriais, enquanto uma alimentação muito ruim, sem exercício físico, muito fast food, totalmente desbalanceada, predispõe ao desenvolvimento dessas doenças multifatoriais, que tem várias: obesidade, diabetes, dislipidemia e muitas outras. E quanto à microbiota intestinal? A microbiota intestinal se forma até cerca dos 2 anos e meio da criança. E ela é importantíssimo para todo o metabolismo, desenvolvimento do sistema nervoso central, desenvolvimento do sistema imunológico e diversos outras funções essenciais para qualquer ser humano. Então, a formação da microbiota ela está intimamente relacionada com o desenvolvimento da criança. Uma microbiota eubiótica permite uma criança mais saudável. Uma microbiota disbiótica permite que a criança tenha um futuro pior, tanto pela formação da microbiota, quanto pelos fatores epigenéticos que vão estar condicionados a uma alimentação ruim. Então, na microbiota eubiótica, a gente adquire através do parto vaginal, do aleitamento materno, de uma alimentação saudável, enquanto a gente propicia a formação de uma microbiota disbiótica pelo parto cesáreo, já que é diferente a microbiota ingerida na parte vaginal do que não é ingerido pela criança. Quando a criança nasce, ela acaba deglutindo certas secreções vaginais da mãe. E isso que permite a formação de uma boa microbiota. No parto cesáreo, isso não ocorre. E mesmo que seja tentado fazer com que a criança seja exposta às secreções vaginais, como estudos já tentaram realizar, já foi provado que isso não funciona. Nada é tão bom quanto o parto vaginal. Uma alimentação baseada em junk food, que é basicamente fast food com comidas super industrializadas, também propiciam uma microbiota totalmente desbiótica. Elas propiciam diversas inflamações no organismo que fazem com que todo o metabolismo do indivíduo, toda a parte endocrinológica do indivíduo seja alterada. E além disso, o uso de antibióticos, principalmente se for desnecessário, faz com que toda a microbiota do organismo se modifique. Antibióticos, eles alteram o número de bactérias, a composição das bactérias, tanto patológicas quanto que fazem parte da microbiota, que fazem parte da nossa constituição.
Então, o uso indiscriminado de antibióticos definitivamente é péssimo para a microbiota. E como o comportamento parental influencia nos gostos e no hábito alimentar da criança? Existem basicamente 4 tipos de pais. O pai responsivo é aquele que ouve a criança e tenta aceitar o que ela diz, mas é ele quem controla o que ela deve comer. Por quê? Porque apesar de eles entenderem e aceitarem o que as crianças falam, eles que sabem o que é melhor para ela. Então, eles ouvem a criança, mas eles são mais cuidadosos no que elas fazem. O pai indulgente é aquele pai que não se importa, que é aquele pai que faz tudo que a criança manda. Basicamente, quem manda são as crianças. Então, o que a criança come, quando ela come, o quanto ela come, tudo decidido pela criança. Os pais aceitam tudo. Os pais negligentes são aqueles pais que não se importam e não fazem nada. Eles não estão nem fazendo o que a criança quer, nem o que ela não quer. A criança faz tudo por conta própria. Eles não fazem nada do que ela quiser. Enquanto os controladores são exatamente o oposto do indulgente negligente. Eles são os pais que controlam absolutamente tudo. São extremamente rigorosos e rígidos e não aceitam nada do que a criança fala. Isso também é muito ruim porque não permite um desenvolvimento da autonomia da criança. Então ela acaba sendo muito prejudicada para desenvolver e aprender a viver por conta própria. Dessa forma, o pai responsivo é que tem o melhor hábito de vida para a criança e permite com que, primeiro, a criança decida o que ela quer comer, a criança escolhe o que ela quer comer, melhor dizendo, e o pai decide se aquilo pode ser bom para ela ou não para ela. Mas ela desenvolve a autonomia de querer descobrir o que ela realmente gosta. Além disso, os pais encorajam a criança, sem forçar, obviamente, mas encorajam que ela tenha uma alimentação melhor possível. E eles demonstram e tentam encorajar ela a comer comidas não tão boas, entre aspas, como verduras, mas que fazem muito bem para a saúde para elas. Eles incentivam a experimentação de novos alimentos e diferentes texturas e, principalmente, eles se importam com a criança. Isso também inclui no hábito de vida da criança. Pais responsivos percebem que computador, notebook, celular, TV, tudo isso prejudica a alimentação da criança. Ela fica distraída e não foca no alimento. O pai responsivo percebe isso e impõe alguns limites, que é ter uma alimentação junto com a família, em que seja um momento somente da família. A criança ela não fica em diversas coisas distraídas sem focar na alimentação. E aqui a gente vê diversas práticas bem não saudáveis para as crianças. Por exemplo, estarem comendo ao celular sem perceber na comida, estarem comendo somente assistindo, totalmente distraídos, sem focar em nada, enquanto que a própria mãe faz isso, estarem comendo diversas comidas não saudáveis por escolha delas, e estarem comendo com muita pressa, com muita vontade, querendo brincar e não focando nada na alimentação. Uma alimentação é essa, em que é uma reunião familiar que ensina a criança a alimentar adequadamente, com alimentações saudáveis, práticas saudáveis. Então, isso que é o ideal de uma refeição. E quais são os riscos da alimentação complementar? Porque também tem riscos. Uma alimentação desbalanceada, má higienização e xenobióticos são péssimos para o desenvolvimento de um bom hábito alimentar. Por exemplo, tem que tomar muito cuidado com os excessos de junk food, que são aquelas comidas ou fast food, ou super industrializadas. Carboidratos simples que não agregam nada à criança, somente são fontes de energia e nada de nutrientes. Gorduras saturadas e principalmente trans, que são péssimas para o desenvolvimento endocrinológico e metabólico de qualquer indivíduo. O excesso de sódio também é um fator muito ruim. Há estudos que provam que o excesso de sódio aumenta as chances de doenças cardiovasculares. E higienização. Tem que saber higienizar com qualidade, principalmente as verduras. Para desinfecção, é o ideal lavar com hipoclorito de sódio a 2,5% por 15 minutos. Água potável, ela se torna potável fervendo ela por 5 minutos e colocando 2 gotas de hipoclorito de sódio. Então são hábitos que melhoram a qualidade da água e do alimento. E dicas de consumo. Dá para tentar tamponar os agrotóxicos colocando bicarbonato de sódio a 1% e mergulhar a verdura e fruta nele por 20 minutos. Comprar frutas e hortaliças da estação para que não precise de tantos compostos que façam esses alimentos durarem muito mais tempo do que deveriam. Remover cascas e folhas externas dos alimentos, já que tem uma concentração maior de agrotóxico nessas partes. Remover gorduras e pele das carnes, porque são partes extremamente calóricas e que têm excesso de
energia que não é necessária para o desenvolvimento da criança, e evitar o consumo de fígados e vísceras de animais quando não se sabe a procedência desses animais, porque a alimentação dos animais influencia na composição desses órgãos. Então, se tiver muito metal pesado, por exemplo, vai permanecer nesses órgãos que, quando o indivíduo ingerir, vai se concentrar nele. E agora que a gente viu toda a alimentação complementar, vamos resolver a questão lá do início da aula. Sabe-se que, aos 4 meses de idade, o trato gastrointestinal já está preparado para receber alimentos e os rins para realizar filtração. Entretanto, recomenda-se que a alimentação complementar inicie somente após o 6º mês de vida. Por quê? Porque aos 6 meses, a criança é capaz de manter sentada e possui coordenação dos olhos, mãos e boca, além da capacidade de engolir alimentos sólidos. Perfeito. Porque aos 6 meses de idade, o leite materno não é mais capaz de suprir necessidades nutricionais de ferro e zinco, sendo que esses nutrientes passam a ser adquiridos pela carne da alimentação complementar. Perfeito também. Porque ao fazer a introdução alimentar aos 6 meses, a redução do risco de desenvolvimento de doenças gastrointestinais, de infecções respiratórias e de doenças crônicas não transmissíveis, devido ao benefício do aleitamento materno. Perfeito também. Então, realmente, estão todas certas, como diz a letra D. E agora vamos resolver os flashcards para consolidar bem esse conteúdo. Quais são as principais causas de disbiose? Vamos lá. Parto cesariano, uso indiscriminado de antibiótico e uma alimentação baseada em junk food. Para fazer a higienização da verdura, deve-se desinfetar com qual porcentagem por quanto tempo? O ideal é desinfectar com hipoclorito de sódio a 2,5% por 15 minutos. E essas são as referências da aula.